Vamos então a algumas regrinhas ou algum passo a passo aqui de dimensionamento. O que a gente vai primeiramente adotar? Nós vamos utilizar a informação que o datasheet fornecer para a gente com relação ao beta, ou você vai encontrar essa informação como HFE, e no datasheet a gente vai entender, vai observar que ele vai apresentar para a gente uma faixa de valores. Ele vai falar, o transistor BC337 está entre 300 e 500, o HFE. Então quer dizer que 300 é o valor mínimo. É isso que a gente vai utilizar como base. Nós vamos pegar o valor... perdão. A gente vai pegar o valor do ganho mínimo presente no datasheet. Nós vamos também considerar que, numa situação de saturação, essa tensão aqui, a tensão entre coletor e emissor, a gente gostaria muito que fosse zero, mas não vai ser zero. Ela vai ser aproximadamente aí, ou igual a 0,3 volts. Tá? Gostaríamos muito que fosse uma chave perfeita, mas não é uma chave perfeita. A gente vai ter ali uma tensãozinha ainda presente no transistor e a gente vai considerar que seja algo em torno aí de 300 ou às vezes até 200 milivolts. Numa condição também de funcionamento, esse transistor ele vai ter na malha aqui de entrada, né, na malha de controle, uma tensãozinha que pode estar em torno aí, deixa eu colocar aqui, ó, entre 0,5 até 0,7 volts entre base e emissor. Então, só para vocês relembrarem, né? Aqui é coletor, do meio é base e esse terminal aqui de baixo que tem a setinha é o emissor. Então, entre base e emissor, a gente vai ter algo em torno de 0,5 até 0,7. Uma boa margem aí seria colocar um valor intermediário, então, entre mais ou menos 0,6 volts. Ok? Então, são três coisas que nós vamos adotar nos nossos cálculos. E aqui, né, nunca esqueça de consultar o datasheet para obter o valor do ganho. No caso da carga, nós vamos considerar que a corrente de saturação, a corrente de coletor na condição de saturação, é a corrente demandada pela carga. Então, IL é a corrente demandada pela carga. O resistor de base, vendo aqui a partir do item 3 aqui, né? Nós vamos considerar a tensão de entrada, né? Então, eu coloquei como VCC aqui, mas na formulinha eu usei VI, então vamos colocar um VI aqui, que seria a nossa tensão de entrada. Eu deixei desse jeito de propósito, né? Eu só esqueci de mudar aqui no diagrama do circuito, mas de propósito para que ficasse claro que nós não precisamos adotar o mesmo valor, né? Essa tensão, ela pode ser, por exemplo, 5 volts vindo lá do Arduino, por exemplo. E essa tensão pode ser, sei lá, 24 volts, 12 volts, 9 volts, pode ser qualquer outro valor. Não é necessário que sejam tensões iguais. O que é importante é que a referência do circuito seja a mesma, né? Então os GNDs aqui devem ser os mesmos. Então, essa tensão aqui de entrada vai ser a multiplicação, isso aqui é a primeira lei de Ohm, né? O resistor de base vezes a corrente de base na condição de saturação, né? Mais a tensão entre base e emissor na condição de saturação, que nós já discutimos que isso aqui é lá aqueles 0,6 volts aproximadamente. Então, para eu calcular o valor do resistor de base, eu posso utilizar essas informações aqui, né? Eu vou descobrir qual que é a minha, aliás, eu sabendo qual que é a minha tensão de entrada de alimentação, sabendo qual que é o meu VBE de saturação, que a gente já sabe que é 0,6 volts, e a única coisa que falta fazer é calcular qual que é a corrente necessária para esse transistor entrar na condição de saturação. E para isso eu vou precisar saber qual que é a corrente demandada pela carga. Então a corrente de coletor na condição de saturação é a corrente de carga. Eu utilizo a informação do ganho presente lá no datasheet, o valor mínimo de ganho. Então, quer dizer, eu estou numa condição extrema que pelo menos ele vai ter um ganho X, né? Então, o mínimo ganho que o meu circuito pode fornecer, e eu descubro qual vai ser a corrente de base mínima para esse sistema funcionar. Então, essa é a nossa análise que a gente faz aqui na malha de entrada.
Bom, aqui eu já tinha colocado a observaçãozinha, né? Esqueci que eu coloquei esse balãozinho, mas eu já tinha explicado aqui para vocês. Ah, e tem um negócio interessante também, que é uma técnica chamada de polarização forte, ah, que é o seguinte: quando a gente encontrar o valor do resistor RB, a gente pode adotar um valor 10 vezes menor para o resistor RB para garantir que a gente vai ter uma corrente de base suficientemente grande para produzir uma corrente de coletor também suficientemente grande para que a gente consiga ter essa situação. Quer dizer, para que a gente consiga garantir que esse transistor de fato vai saturar e vai conseguir fornecer ou permitir a circulação de uma corrente demandada pela carga. Então, quer dizer, não vai ser assim, não significa que eu vou multiplicar a corrente de base pelo ganho e é essa corrente de coletor que eu vou ter. Não necessariamente isso. Significa que eu vou permitir uma certa circulação de corrente e aí, dependendo do que eu estiver conectando ali, eu vou ter mais ou menos corrente, né? Só que é importante que eu consiga permitir ali com um pouco de folga, né? Porque senão o próprio transistor pode acabar limitando essa corrente. Bom, e finalmente a gente chega então em um exemplo, né? Então nós temos aqui um circuitinho. Então veja que nós temos aqui um circuitinho. Esse circuito ele tem uma bobina de um diodo. Então K1 é um diodo. Perdão. Uma bobina de um relé. Eu pensei no diodo e falei o. Então nós temos aqui K1 é a bobina de um relé que tem um diodo de proteção em antiparalelo, ok? Não estamos mostrando aqui os contatos desse relé, mas aqui a bobina desse relé. Então, a princípio não importa o que eu vou acionar com esse relé. O que importa é que ele está aqui. Nós temos aqui um resistor de base que não foi calculado. Nós sabemos que Q1 é um BC337. E nós temos a mesma alimentação sendo utilizada para a gente fazer o acionamento tanto da corrente de base como também a corrente desse relé. Se a gente for consultar o datasheet desse transistor, a gente vai ver que ele é um transistor de silício e essa informação ela é importante para a gente saber que a tensão entre base e emissor na condição de saturação nós vamos considerar ali aproximadamente 0,6 volts. No datasheet ele também informa que a tensão máxima entre coletor e emissor é 45 volts, isso é uma informação importante. E também ele pode permitir uma circulação de corrente de até 800 mA. Então quer dizer, se a bobina do meu relé demandar até 800 mA, está tranquilo, eu posso usar o BC337. Se ela necessitar de uma corrente maior, eu vou ter que consultar outro componente, vou ter que trocar o transistor que ele não vai aguentar. No datasheet também a gente encontra a informação do ganho mínimo e esse ganho mínimo está em 100. Então a gente consegue com essas informações agora fazer o dimensionamento. Claro que faltou uma informação, deixa eu ver se eu coloquei, não coloquei, mas faltou a informação de VCC. Vamos considerar que o nosso VCC é 12 volts. Tá? Então nós temos a alimentação do VCC tanto para a condição ali do dimensionamento do transistor, né? 12 volts com certeza é menor do que 45, então o nosso transistor vai aguentar tranquilo, com bastante folga inclusive, isso vai ser utilizado também para calcular a corrente de base, para a gente conseguir dimensionar o resistor RB. Porque eu coloquei as informações dele lá, né, mas você pode sentir a necessidade de descobrir onde que essas informações estão presentes. Então eu digitei o código do componente e a palavra-chave datasheet, a folha de dados dele. Esse aqui então, como informações, nós temos aqui, ó, na parte de valores máximos, né? Nós temos a corrente de coletor IC, que ela é de 800 mA. Tá? Então ele aguenta no máximo 800 mA. A tensão entre coletor e emissor máxima aqui, ó, né? Aqui a gente usa esse valor aqui de baixo, tá? Que esse valor é o máximo que ele suporta. Para o BC337, 45 volts. Tá? Esse VCS aqui, esse S acho que é de surge, seria tipo um pico. Então quer dizer, ele aguenta até 50, mas por um curto intervalo de tempo. É tipo um pico bem rápido, ele até aguenta.
mas ele aguenta tranquilo 45 volts, então tá beleza. O que falta é achar a questão do ganho, né? E o ganho tá aqui, lembra que eu falei HFE? Normalmente ele faz duas condições ou mais, né, de testes, né? Então ele tem aqui dois HFEs, são duas condições de teste diferentes, né? Ele está considerando aqui numa delas uma corrente de coletor de 100 mA e a outra numa corrente de coletor de 300 mA. Então tá corrente baixa e uma corrente intermediária. E a gente observou que nessa condição aqui nós temos um ganho de aproximadamente 100, né, no mínimo 100 e no máximo 630. Então foi essa informação que eu peguei, né? Falei, bom, então no mínimo é 100, então vou pegar esse valor aqui. Poderia até ter pegado aqui esse ganho menor, até para ter uma segurança maior aí, mas pegando esse de 100 aqui, acho que está tranquilo. Tá bom? Bom, esse nosso transistor, se não me engano, ele tem variações, né? Então, às vezes ele é BC337 traço alguma coisa, né? Então, o ganho dele pode vir com alguma determinação aí com relação a essas variações. De qualquer forma, é isso que eu preciso, né? Eu tenho todas as informações que eu preciso. E agora vamos dimensionar. Primeiro, o que a gente faz? Vamos olhar do ponto de vista da carga. Aliás, primeiro, o que a gente faz é o que a gente já fez, né? Foi observar os parâmetros máximos desse transistor e ver se ele aguenta. A nossa carga, a nossa bobina aqui, ela é de 300 ohms. Né? Isso significa que se nós considerarmos que quando esse transistor estiver saturado, ele vai perder aqui 0,3 volts, vão sobrar, vou colocar aqui, ó, nós estamos trabalhando com 12 volts de alimentação, eu perdi 0,3 aqui, vai sobrar 11,7 volts na bobina do meu relé. Isso faz com que eu consiga calcular a corrente, deixa eu calcular aqui em cima, ó, a corrente de carga, vou chamar de IL, que vai ser basicamente a tensão aqui de 11,7 dividido por 300. Deixa eu fazer rapidamente aqui na minha calculadora. 11,7 dividido por 300, nós vamos ter 39 miliamperes. E aí a pergunta é, o transistor aguenta? Com certeza ele aguenta. Meu transistor aguenta até 800 miliamperes. Eu tenho bem menos do que isso circulando ali quando o transistor estiver chaveado, ou seja, quando ele estiver saturado, a gente vai ter uma corrente ali de coletor, né, uma corrente passando pelo nosso transistor de aproximadamente 40 miliamperes, está tranquilo, ele aguenta. Então ele aguenta duas coisas, ele aguenta a tensão de 12 volts quando o nosso transistor estiver em corte e ele aguenta a corrente de 40 miliamperes quando ele estiver saturado. Perfeito, o transistor funciona. Agora vamos dimensionar o valor do resistor de base para que isso tudo aconteça. E para isso a gente precisa lembrar, né, que o ganho ele é a relação entre IC sobre IB. E a gente já viu que o ganho lá, segundo o datasheet, o ganho mínimo é 100, né? E a gente já sabe que a corrente IC que a gente deseja ali é 40 miliamperes, né? Vou até arredondar um pouco para cima para ter uma margem legal. Então é 0,04, né? Essa mesma corrente que eu coloquei aqui. Dividido pela corrente de base. Então agora a gente vai descobrir qual que é a corrente de base. Corrente de base então vai ser o 0,04 dividido por 100. Eu só fiz um cruz ali, né? Uma operação em cruz. Passei o IB multiplicando e o 100 dividindo. 0,04 dividido por 100 vai dar 0,0004. Minha corrente de base ela vai ser bem pequenininha, 0,0004 amperes. Tendo a corrente de base, agora a gente já consegue analisar a malha de entrada e ver o que vai acontecer. Na malha de entrada, a gente tem a tensão de alimentação, que vai ser os nossos 12 volts, que vão ser, a gente vai considerar ali a tensão no resistorzinho RB, né? Ou a tensão, em outras palavras, né? Já traduzindo, né?
a tensão do meu resistorzinho, ela já vai ser a subtração. Deixa eu colocar aqui, né, para ficar um pouco mais fácil. Nós temos 0,6 volts aqui, né? Então a tensão nesse resistorzinho aqui, deixa eu apagar esse traço aqui. A tensão nesse resistorzinho a gente já sabe que vai ser 11,4 volts, certo? Deixa eu até apagar isso aqui, né? Nós já sabemos que ali nós temos 11,4. Então, eu estou analisando essa malha externa aqui, ó. Então, eu tenho 12 volts sendo aplicados no resistor e na junção base-emissor. Junção base-emissor, nós já sabemos que ela é 0,6. Então, o que restou para o resistor é 11,4. Aí a gente vai associar esse valor com um valor que a gente já conhece, que é a corrente no resistor, para a gente descobrir qual que é o valor dele. Então, olha só, a tensão no resistor RB, vou colocar a primeira lei de Ohm aqui, é a corrente do resistor RB, que é a corrente de base, multiplicada pelo valor do resistor de base. Então, essa é a primeira lei de Ohm aplicada para esse resistor. Daí o que a gente faz? Isola o RB e a gente vai ter do outro lado o VRB, que é o que eu falei que é aqueles 11,4, dividido pela corrente IB, né? Que é esse 0,0004, que é a nossa correntezinha que a gente tem aí. Deixa eu pegar aqui agora, então, fazer os 11,4 dividido por 0,0004. Nós vamos ter ali 28.500. Então, nós vamos ter aqui aproximadamente 28 kΩ. Esse seria o valor exato do resistor RB para que a gente consiga ter uma corrente de 0,0004 na base, para que a gente extraia ali do coletor exatamente 39 ou 40 miliamperes. Só que eu nunca vou trabalhar na condição limite, né? Quer dizer, eu estou limitando a corrente em 40 miliamperes pelo transistor e não é assim que a gente gostaria. A gente quer que a carga limite essa corrente. Então, o que a gente faz na prática é fazer aquela polarização forte que eu comentei. Então, eu vou vou dividir por 10 o valor desse resistor aqui. Então, dividindo 28K por 10 vai dar 2K8. Então, a gente vai ter aqui PF, polarização forte. Então, a gente vai ter 2,8 kΩ. 2,8 kΩ, que não é um valor comercial, mas a gente pode adotar para RB finalmente 2,7 kΩ, que é um valor comercial. Tudo bem? Tudo isso para a gente conseguir dimensionar o valor de RB, porque a carga nós já conhecemos, K1 nós já conhecemos, tensão de alimentação e tudo mais nós já conhecemos. Então, esse é o procedimento, esse é o passo a passo. Veja que eu não me preocupei em ficar voltando o slide procurando fórmula. Eu tentei mostrar para vocês que aqui a gente fez uma análise dessa malha, né? Nós analisamos essa malha, analisando essa malha e aplicando a primeira lei de Ohm. Na primeira malha que a gente analisou foi essa aqui, a malha de saída. Nós usamos a análise da malha de saída para descobrir qual que é a corrente na carga. Então, nessa análise a gente descobriu que era 39 miliamperes. Eu aqui arredondei um pouco para cima, mas se você não arredondar, não vai fazer muita diferença, não tem problema. Eu usei aqui a formulinha do ganho para descobrir qual que é a corrente de base necessária. Com a corrente de base necessária, eu usei a primeira lei de Ohm na malha de entrada para descobrir finalmente o valor do resistor de base. E assim nós conseguimos dimensionar esse circuitinho. Beleza? Com o tempo, vocês vão perceber que alguns transistores acabam tendo quase que sempre os mesmos valores de resistores de base, né? Se você colocar 1K nesse resistor de base aqui, com certeza vai dar certo, porque você vai estar dentro aí do limite de corrente de base e você vai abrir o canal ali de circulação entre coletor e emissor bem o suficiente para fazer circular a corrente que precisa. Tá? São só situações extremas que a gente acaba precisando
fazer cálculos assim mais detalhados. Mas é muito importante conhecer esse procedimento e saber calcular. E eu vou deixar aqui para vocês um segundo exemplo, né? Esse eu não vou resolver, mas vou deixar aqui para vocês resolverem. Nós temos todas as informações necessárias aqui. Nesse caso, nós temos uma tensão de 5 volts aqui no circuito de controle e no motor nós temos uma tensão de 30 volts. Esse motor é um motor de 30 volts por 60 watts. Então a gente consegue descobrir a corrente com essas informações aqui. Tá? É um TIP 41, transistor de silício, portanto teremos ali 0,6 aproximadamente perdendo aqui, 0,3 aproximadamente aqui. A tensão máxima que ele suporta é 40 volts, na situação de corte está tranquilo, porque aqui é 30. Corrente máxima de coletor é 6 A. Bom, calcula aí a corrente com base nessas informações e veja se ele aguenta. Se ele aguentar, aí é só dimensionar o valor de RB para fazer esse circuito funcionar.